Abram suas Bíblias no livro de Romanos, por favor, capítulo 3, verso de número 4. Assim está escrito: de modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. Eu vou compartilhar com os irmãos nessa noite uma mensagem, e eu quero dizer para os irmãos, cada mensagem que prego, ela tem muita coisa. Ela tem um motivo, ela tem um porquê. Algumas delas são ideias que vêm na minha mente ao ler a Bíblia, me dá uma inspiração. Outras por situações vividas no dia a dia. Então toda mensagem que prego, ela sempre é fundamentada em alguma coisa. Então quero lhe dizer que não é somente um pensamento, algo de alguém, nada disso. Mas eu vivo disso, eu gosto disso, de fazer com que a Bíblia me dê resposta para o dia a dia, para a vida. E como pastor, eu vivo a vida como uma identificação com a Bíblia. Tudo que vejo, tudo que participo na vida das pessoas, eu sempre olho para a Bíblia. Tudo que vejo, participo, observo, eu sempre olho para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Essa é a minha obrigação como pastor. Até hoje eu ainda não preguei nesta igreja uma mensagem com tanta vontade como eu estou de pregar hoje. Para vocês terem uma ideia, eu estava com tanta vontade de pregar essa mensagem, que ela estava pronta desde ontem. Eu pensei que ontem era quarta-feira. Eu estou pensando nela desde o fim de semana passado e preparando ela, e quando chegou ontem, eu preocupado, hoje é culto, quarta-feira, eu preciso pregar essa mensagem, vai chegar a hora, graças a Deus. E aí eu falei para a Bel, olha, hoje é dia de culto. Ela disse, não, hoje é dia de oração. Eu falei, não, hoje não é quarta-feira. Ela falou, não, hoje é terça. Pense como foi difícil esperar mais 24 horas o dia, embora ontem também foi uma noite bem agradável de oração, mas me causou certa tristeza eu pensar que ontem era quarta-feira e ainda era terça-feira. Por que o senhor diz isso, pastor? Por que o senhor fala assim? Porque eu me sinto muito bem quando eu acho na Bíblia a resposta para algumas coisas da vida. Eu não posso viver sem a Bíblia. Então, cada vez que eu prego algo que está relacionado a eventos acontecidos na vida de pessoas, eu me sinto bem quando eu dou para a igreja uma resposta na Bíblia. Isso me deixa animadíssimo. Agora, quer me ver eu ficar triste? É quando eu vejo situação dentro da igreja ou na vida de pessoas e eu tenho dificuldade de achar uma resposta na Bíblia. Embora a Bíblia tenha resposta para tudo. Talvez seja que a minha ansiedade é mais forte do que a paciência da procura. Talvez seja isso. Mas a verdade é que eu estou pronto, e a mensagem de hoje tem o seguinte tema: Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Deus, somente Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Paulo, escrevendo aos cristãos em Roma, eu não queria estar na pele de Paulo ao escrever isso na época em que ele escreveu. Antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e vença quando for julgado. Quando uma pessoa fala uma verdade, o único lugar da verdade se concretizar é no julgamento. Blá, 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 conversa, discussão, a verdade não acha espaço. O único lugar em que a verdade se manifesta, tem sucesso, é na hora do julgamento. Somos justificados pelas palavras, sim, mas você só sairá vencedor quando for julgado. Portanto, eu quero dizer uma coisa para vocês: enquanto você não for julgado pelo seu erro, você continua na mentira. Existe o perdão e existe o julgamento. Perdão é uma coisa, perdão é absolvição. Eu te perdoo, pode ir embora, não precisa de satisfação. Agora, julgamento é diferente. Eu preciso de satisfação. E essa satisfação é dada, sabe aonde? No tribunal. E a Bíblia chama isso de tribunal da consciência.
Mas o que eu estou falando é verdade. Não é a sua consciência. É o tribunal da consciência de quem foi vítima da sua mentira. Não adianta, em uma discussão não sairá a verdade. Você pode virar a noite toda, não sairá a verdade. Somente no julgamento. Por que no julgamento? Porque quando a pessoa não fala a verdade, então quem o julga faz a verdade aparecer. Você não quer falar a verdade? Então você será julgado e o julgamento vai fazer a verdade aparecer. Você viu alguns casos, principalmente recentes, por exemplo, do goleiro Bruno. Você já observou quantos advogados abandonaram o caso dele? E como o caso do goleiro Bruno, do ex-goleiro Bruno, tem muitos outros casos de advogados que abandonam o cliente no meio do caminho. Você não vai falar a verdade, não? Então não tem como te defender. Você será abandonado. E aí vai trocando de advogado, e aí a notícia vai vazando. Por que o teu advogado te abandonou? Não, porque ele não quis, eu até pagava muito. Não, alguma coisa está acontecendo. Fala para mim a verdade. Não, a verdade é essa. Aí o advogado sabe que é mentira, abandona o processo. E assim está cheio de gente assim, que ninguém quer mais advogar ele, porque não tem jeito. Então tá bom, eu vou te defender. Mas eu não garanto da sentença que sairá no julgamento. Eu vou te defender, não tem problema. Só que a sentença que der no julgamento, eu não tenho responsabilidade sobre essa. Pode sair lá de dentro condenado, direto para a cadeia, porque você não é confiável. Repetindo, somente Deus é verdadeiro, e o homem mentiroso. Alguns exemplos, eu vou começar dos recentes voltando. Algumas pessoas não devem estar acompanhando diretamente, mas indiretamente, devido à ênfase na mídia, a respeito do julgamento do Mensalão, que durou vários meses. Ao término do julgamento do Mensalão, todos foram julgados, condenados, e aí acrescentaram no processo o julgamento pela perda do mandato. Quem era parlamentar. Quem é parlamentar. Então saiu o julgamento para todos, porém os parlamentares que estavam em atividade, continuou o processo de quê? De que imediatamente, os deputados, os políticos envolvidos no Mensalão, que foram condenados, deveriam perder o seu mandato imediatamente. E isso criou uma grande disputa e uma discussão com a Câmara dos Deputados, que quem decide a questão da perda do mandato somos nós. Vocês decidem a questão de crime, a questão do mandato é nosso. Como o Supremo é a corte maior, o Supremo disse, não, a sentença que sai daqui, se ele foi condenado aqui por crime político também, então ele sai daqui tanto condenado como com a perda do mandato. Essa discussão também ficou dentro do Supremo. Dá-se início à votação. Quem era contra ou quem era a favor? Deu empate. 4 contras, 4 a favor. Faltava um voto, o voto do desempate. E quem ia dar este voto, o último voto, que era do desempate, era o ministro Celso de Mello. 4 a 4. Quando chegou a vez de ele, que era o último, a dar o voto dele, ele alegou na hora uma gripe que teve que sair correndo para o hospital. O homem ficou gripado instantaneamente. Deve ser a gripe do ar-condicionado de dentro do Supremo. Este homem sai, é levado para o hospital. Cria na cabeça de todo mundo o quê? Isso é uma armação. Por que o cara fica gripado de repente? Ele estava bom. E na hora do voto dele? Isso foi dia 10 agora. Criou toda uma expectativa. Quando ele voltou do hospital, ele deu voto a favor de que os deputados deveriam ser condenados com a perda do mandato. Ainda bem. Porém, ele já passou pelo julgamento da interpretação do povo, certo? Por que esse cara ficou gripado de repente? Mas uma coisa ficou na mente do povo. O que será que aconteceu quando ele saiu de lá até dar o voto? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Isso fica na cabeça do povo. Por que ele fez isso? Alguma coisa
Aconteceu. Um outro exemplo, Copa da França de 1998. De repente, notícia, Ronaldo Fenômeno passa mal. Convulsão, ninguém sabe o que é. Criou aquele tumulto, ele não pode jogar. Passou mal. Se não me falha a memória, o Edmundo estava escalado para entrar no lugar dele. Já estava decidido, ele não pode jogar. Vai jogar o Edmundo, se não me falha a memória. Tudo certo. Quando chega na hora do jogo, quem entra no campo, no gramado? Ronaldo Fenômeno. Mas o cara não teve uma convulsão, não podia jogar, foi parar no hospital, passou a noite no hospital. Por que colocaram o cara para jogar agora? Entrou no campo, fez aquilo que quem acompanhou viu, uma barbaridade, o Brasil perdeu a Copa. Depois daquilo saiu a fofoca. Ele tinha, isso é o que dizem, ele tinha que entrar, a Nike obrigou ele a entrar. A seleção brasileira tinha acordo com a Nike e aquele jogo, como era um jogo decisivo, o Fenômeno não podia ficar de fora, porque ele é garoto propaganda da Nike. Moral da história, se é verdade ou não, até hoje tem esta interrogação. Essa semana eu abri a internet na IG. Quando eu abri, estou vendo as reportagens, aí estava assim, Câmara aprova casamento gay. Na hora eu já cliquei lá, porque eu conheço os deputados federais que fazem parte na oposição a esse projeto. Eu digo, não acredito que eles deixaram passar isso. E eu já cliquei lá para ver isso. Quando eu cliquei, que abriu, sabe o que estava escrito? Câmara dos Deputados do Uruguai aprova o casamento gay. Agora, essa semana, faz 3 dias. Agora, você já pensou? Presta atenção, se eu estou vendo somente o cabeçalho e a síntese da matéria, já pego o telefone, por exemplo, já ligo para o deputado João Campos, que é o deputado da Assembleia de Deus lá de Goiânia, e eu tenho o telefone dele, imagina se eu ligo para ele, deputado, que negócio é esse? Como é que vocês deixaram passar isso? Na hora ele ia falar o quê? Mas como, João? Isso não existe. Falei, existe sim. Abre a internet aí, que já soltou na internet. Ele disse, então calma aí, imagine a cena. Ele ia abrir a internet, que lugar? Vai no IG aí. Ele abriu o IG aonde? Ele vai descendo aí, vai descendo. Quando ele abrisse assim, chegasse lá, eu disse, pode ver, tá lendo aí? Quando ele disse, sim, estou vendo. Quando ele clicasse, não, João, você não abriu direito aí. Isso aqui é Uruguai. Olha para mim, irmãos. Quer um conselho? Cuidado com blá, blá, blá. Cuidado para você não cair numa conversa mentirosa. Por pegar uma informação que ela não é verdadeira. Eu fiquei, irmão, gente, para vocês terem ideia, eu dei risada de mim mesmo depois. Presta atenção. Outro exemplo. Dizem, até hoje ninguém consegue provar, que quando Fernando Henrique Cardoso era presidente da República, o ministro das comunicações dele chamava-se Sérgio Mota, um gordão. Dizem a história, quando essas coisas, a linguagem que se usa é diz a lenda, de que quando o Fernando Henrique queria soltar uma notícia doida, o que ele fazia? Ele chegava para o Sérgio Mota e dizia assim, vai lá na imprensa e fala essa barbaridade lá. Então o Sérgio Mota era o testa de ferro do Fernando Henrique Cardoso. Assim diz a lenda, de que quando o Fernando Henrique Cardoso queria soltar uma notícia doida, ele mandava o Sérgio Mota. Até hoje essa história tem nos bastidores políticos, mas ninguém sabe da verdade. Repetindo, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Existem conversas, existem coisas. Dificilmente você vai descobrir a verdade. E se você está ouvindo a mensagem, eu quero ver se você tem a resposta. Dificilmente vai ouvir a verdade. Por que dificilmente? Quem pode arriscar aí? Por quê? Falei umas 5 vezes aqui. Por quê? Porque o homem é mentiroso, somente Deus é verdadeiro. E a mentira de um homem só é revelada no julgamento. Tanto é que inventaram aí o detector de mentiras. Tem uns que instala abaixo, instala até no computador. Alguns programas de reality show e outros, uns é um pino que coloca, um fone, sei lá o que troço que é. Lá na minha terra, detector de mentira é um cinto de couro, detector de mentira é um pedaço de madeira de ripa. Quando você entra no banco,
ou no aeroporto, então tem um detector de metal. Então você passa, moço, tem metal aí. É o detector de metal. Então você não pode passar enquanto não tirar os metais. Tem um detector de mentira. Não, você não pode continuar a conversa, porque você precisa falar a verdade. Você não pode passar. Na minha terra, sabe como é que se caminha mais na frente? Vou dar uma ripada nas suas costas. Aí você vai passar daqui. Mas você não passa daqui enquanto eu não quebrar esse, ainda chamava assim, esse caibo de madeira nas suas costas. Só tem um que resolve mentira. Uma ripa boa nas costas. E daquela que não entorta. Daquela que quanto mais você bate, mais aparelhada ela fica. Porque madeira é assim, quanto mais ela passa na lâmina, mais aparelhada ela fica. Então, quanto mais sentar o pau, mais aparelhada ela fica. Detector de mentira. Tem coisas, irmãos, que não tem como descobrir. É um disse-me-disse. E você acredita que tem até uns doidos por aí dizendo que até a Bíblia é mentirosa? É sério? Tem gente que diz que até a Bíblia é mentirosa. Repitam, por favor. Somente Deus é verdadeiro. Todo homem é mentiroso. Existem coisas, irmãos, que você não vai descobrir até que não saia o julgamento. A primeira lição, eu quero ser prático com vocês. Isso eu já falei aqui na igreja há alguns anos atrás, na época do Vera Cruz. Eu quero primeiro lhe dar uma lição. Cuidado para não acreditar numa mentira, como se fosse uma verdade. Eu vou explicar para vocês. Um dia, os irmãos de José tentaram matar ele, não conseguiram. Isso no meio da rua. Venderam ele sem o pai Jacó saber, pegaram o irmão, venderam, para sumir com ele. Só que quando venderam José, a Bíblia diz que os irmãos dele pegaram a túnica de José, arrancaram a roupa dele, venderam ele como escravo, 20 moedas, venderam ele. Ele foi embora. Só que os irmãos pensaram assim, nós temos que chegar em casa, dizer para o pai que José foi morto. Olha a astúcia. Pegaram a roupa de José, rasgaram ela, esfarraparam ela e pegaram um animal, mataram o animal e melaram a roupa de José no sangue do animal. Olha que astúcia. Chegaram em casa com semblante de coitado, os 11, e disseram assim, pai, um animal feroz pegou o seu filho e matou ele, só ficou as roupas. A Bíblia diz, está escrito na Bíblia, que o choro de Jacó foi tão forte que em todo Israel, isso é uma hipérbole, né? Todo Israel se ouvia o clamor do choro, porque ele gostava demais daquele filho. Ele passou mais de 20 anos pensando que o filho havia sido morto por um animal, onde na verdade foi uma armação dos irmãos. Tanto é que lá na frente, vocês conhecem a história, que José manda buscar o pai para o Egito. 20 anos acreditando numa mentira como se fosse uma verdade. Sabe por que o mentiroso não tem crédito? Porque ele sabe fazer petrechos de verdades dentro de uma mentira. Por isso que o mentiroso não tem crédito. Porque toda mentira, irmãos, pode observar, sempre tem alguma coisa que parece ser verdade. Cuidado, irmão, você pode acreditar numa mentira como se fosse uma verdade, como pode acreditar numa verdade como se fosse uma mentira. Por isso que quando uma pessoa perde o crédito da honra e da verdade, é difícil recuperar de novo. Cuidado, porque se você for uma mentira, dificilmente acreditarão em você. E tem gente, irmãos, que mente numa facilidade, como tivesse trocando ideia. Tem gente que mente numa boa, como tivesse comendo um docinho, um salgadinho numa festa. Cuidado para não acreditar numa mentira, como se fosse a verdade, ou acreditar em uma verdade que não é verdade. Na verdade é uma mentira, não é uma verdade, é uma mentira. Não, mas foi assim, assim, beleza, vamos fingir que estamos acreditando que foi assim. 20 anos, o cara lá deu filho como morto. 20 anos depois que a verdade foi revelada. Esse é o problema da mentira, que ela demora muito, irmãos, para ser desmascarada. Mentira é um trem tão diabólico, que ela demora muito para ser desmascarada. Deixa eu ver se alguns aqui se lembram disso, ou talvez outros não devem se lembrar, porque você ainda não ouviu falar isso.
mas alguém aqui deve ter lembrado disso. Eu já ensinei várias vezes. No dia em que você errar, é mais fácil consertar do que mentir. Já falei isso várias vezes. Andréia, falei mal de você, disse que tu não vale nada, disse que tu é uma ordinária, tu é uma salafrária. Agora, me perdoa. Fora disso, é tudo mentira. Estou dizendo que a verdade é essa. Agora eu não mandei ninguém não. Eu estou dizendo para você que eu falei isso. Me perdoa. Resolvi o problema. E se ela não quiser perdoar, problema dela, porque eu já devolvi para ela a paz. Agora, você já pensou ficar a vida toda? Não, não é bem assim não, André. Estão falando, mas não é assim não. Não deu um minuto. Deu um minuto? Não deu um minuto. André, eu disse que tu não vale nada, que tu não presta. E isso. Você quer ver o negócio? Conta um minuto aí. Zera aí. Acha alguma coisa aí. Um minuto. Pode? Presta atenção. Andréia, tu não vale nada, eu falei que você não presta, que você é uma salafrária, que você é ordinária, que você pintou o cabelo, você é uma perua. Eu disse mesmo que tu chegava em casa de madrugada, eu disse mesmo que você não presta, eu disse mesmo que teu filho tem tudo para não prestar na vida, eu disse mesmo que teu carro é roubado, eu disse mesmo que aquela tua oficina lá é tudo nota fiscal adulterada. Olha, eu disse na verdade que a tua família é tudo que não presta. Quanto tempo deu aí? Não, quanto deu já? Não deu nem um minuto, irmão. Você viu tanta coisa que eu falei em 40 segundos? Em 40 segundos, eu resolvi um problema que poderia ficar a vida toda. 40 segundos. Esse é o problema da mentira. É que a mentira demora anos para ser revelada. Mas a verdade, se for dita com verdade, ela esclarece tudo como um perfume que exala no ambiente. Para de mentir, fala a verdade. Você já pensou alguém chegar na tua cara e te chamar de mentiroso? Pensa na cena. Olha que título maravilhoso. Já pensou, mano, chegar para você e falar, você é mentiroso. Olha que título ridículo. Alguém chegar para o outro e dizer, você é mentiroso. Agora, o ruim é quando a pessoa fala isso com precisão e quer mesmo. Aí dói, hein? Você é mentiroso. Irmão, pelo amor de Jesus, seja o que for, quem vive em mentira não caminha bem. É sempre pisando em brasas de fogo. Entendeu? Procurando um lugarzinho que a brasa está menor, que não está queimando muito. Sabe por quê? Todo lugar que vai, está pegando fogo. Para que mentir? A Isabel conhece esse pastor. Ele é meu amigo. E eu não estou falando de um pastorzinho qualquer não, estou falando de um pastorzão. Mas gente, toda vez que eu vou na igreja do cara, eu já vou preparado. O homem que mente, irmão, mas não mente pouco não. Eu passo um ano sem ir na igreja dele, quando eu vou lá, acho que ele já deve ter curado, acho que ele deve ter parado de mentir. Irmão, quando eu chego lá, ele está mentindo mais ainda. Pastor. E ele não se preocupa em dar volta para mentir, não. Ele mente assim, igual aquele livro de piada, sabe, de pescador, livro de piada mesmo. Ele vai contando assim numa boa aí, e você, irmão, fica olhando para cá do cara, ele não está nem aí se você está entendendo ou não. O negócio é ele falar o que ele quer para você. 20 anos depois, se descobriu que José não estava morto, ele estava vivo. A verdade, o perdão se resolve na hora, e não fica feridas. Agora a mentira, ela se resolve 20 anos depois, mas não cura mais a ferida. O que usa de fraude não habitará em minha casa, e o que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Salmos 101, verso 7. O mentiroso, ele não aguenta ficar na igreja. E até o mentiroso que fica, ele está, mas não é da igreja. Está, mas não é, porque o mentiroso não fica. Então o mentiroso, ou ele sai, ou quando fica, ele está, mas não é. Deixa eu te falar um negócio para você nunca mais mentir na vida. E se mentir a partir de hoje, continuar mentindo, é problema seu. Eu vou lhe mostrar o perigo da mentira. O que é a mentira? É esconder um fato na palavra, não é isso? Ok? O que é mentira? Esconder um fato na palavra. Eu não estou falando, ninguém sabe. Isso é uma mentira. É esconder uma verdade na palavra. Só tem um detalhezinho. A revelação da mentira são os fatos. A mentira é esconder a verdade na palavra. Já a revelação da mentira são os fatos.
também já usei essa ilustração em uma das mensagens há algum tempo. Um rabino tinha uma esposa, uma judia, e ela era gêmeas. E segundo a tradição, diz o seguinte: quando o marido tivesse suspeitando que a sua mulher havia adulterado, ele então levava a mulher até o templo, a sua esposa até o templo, e dizia para o sacerdote: eu acho que a minha esposa adulterou. O sacerdote então pegava o barro do chão, a terra do chão do templo, pegava aquela terra, o barro do templo, dos arredores do templo, colocava em um pote e colocava com água, chamava uma água sagrada. Água normal ele dava como sagrada. Então pegava um pote, colocava aquele barro e a água, misturava e dizia assim na frente do esposo e da judia: bebe. Se você tiver em adultério, era ela beber aqui, na hora as entranhas ficavam podres. Inclusive isso, não a história, mas esse cerimonial, esse ritual, tem no livro de Levítico. Então, se ela tivesse em adultério, bebeu aqui, filho, já ia estourando tudo lá para dentro. Beleza. Você está em adultério, eu sinto que tu estás me traindo. Ela: não estou, então vamos ao sacerdote. A mulher não podia recusar, ela tinha que ir se o marido tivesse suspeita. Só que indo da casa dela ao templo, ela disse assim para o marido: vamos passar na casa da minha irmã que eu preciso falar com ela. A irmã gêmeas deu uma passadinha na casa da irmã, deixou o marido na sala, chamou a irmã no quarto e falou assim: estou com um problema. O que é? Eu vou para o teste agora e eu adulterei. E se eu beber a água, a casa vai cair. Veste a minha roupa e vai no meu lugar. Trocaram as roupas, saiu a irmã, vamos embora. Eram gêmeos, foram para o templo. Beleza. Chegou lá, tudo isso que eu já falei para vocês, pegou o barro, colocou num pote, colocou a água. A mulher bebeu, nada. O rabino ficou olhando: mas como pode isso? Não, ele ficou, deu um nó na cabeça dele. O sacerdote simplesmente disse para ele: o senhor se enganou, pode ir embora, não tem como fazer isso. Nós poderíamos chamar isso do DNA, né? DNA de gravidez. Vai embora. O rabino veio embora com a mulher encucado com aquilo, mas como pode? Será que eu me enganei tanto assim? Os trejeitos dela é de alguém que aprontou. Aí ela: vamos passar na casa da minha irmã que eu preciso falar com ela. Vamos lá, ok. Chegou na casa da irmã, ela entrou, o rabino abatidinho, pegou, sentou no sofá, ficou cabisbaixo. Só um minutinho que eu vou falar com a minha irmã, vamos aqui conversar no quarto. Entrou no quarto e disse para a irmã: deu certo, tudo tranquilo, pode pôr a roupa de volta que passou batido. Quando você bebe água, você não bebe água assim, você bebe como? Não fica úmido aqui? Quando ela bebeu, esqueceu de passar o guardanapo para tirar a água. Trocou a roupa, trocou, bateu papo e os lábios úmidos. Na hora de ir embora, foi beijar, o cantinho tinha um pouquinho da água. Quando pegou aqui, que entrou na boca, ela assustou, engoliu a saliva, bem, explodiu tudo lá embaixo. Tomou um susto, né? Porque na hora que beijou, pegou no cantinho, assustou, misturou com a saliva, já entrou na garganta, desceu, estourou as entranhas. Moral da história, foi revelado que ela tinha aprontado. Vou falar um negócio para você. Eu posso falar que eu não quebrei essa cadeira. Eu posso falar, eu não quebrei ela. Só que eu não consigo levá-la comigo. Ela vai ficar aí para julgamento. Você esconde a palavra, mas os fatos não tem quem consiga esconder. Mentira é mentira. Mentira são palavras escondidas e fatos em aberto. Isso é mentira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz: o pai da mentira é o diabo. Quem mente está no reino do diabo. O pai da mentira é o diabo. Mente. Você já viu que o mentiroso, ele chega num ponto que ele diz assim: você quer ver que eu estou falando a verdade? Pergunte para André. O mentiroso, ele chega no limite dele de não esconder a mentira, que ele arruma outro mentiroso para ajudar ele. Esgota toda a cota de mentira, que aí o mentiroso arruma outro mentiroso para ajudar ele. Eu estou falando a verdade, Érica. Eu não falei isso de você, Érica. Pode perguntar para a André, ela estava comigo lá. Espere um pouco. Se eu estou falando a verdade, eu não preciso de testemunha. Quem fala a verdade não precisa de testemunha, não.
Eu me garanto. O que eu estou falando é isso. Agora, se você quiser perguntar para mais alguém, é problema seu. Quem fala a verdade não precisa de testemunha. Agora, quem mente, precisa. Pode perguntar, Érica, para a Andréia, que eu não falei isso de você. Pela sua pergunta para a Andréia, ela já vai saber. Eu tenho que livrar a cara do pastor. Vou te contar uma historiazinha e vamos encerrar. Para um mentiroso que arrumou um clone, arrumou um parceiro, arrumou um ajudante. Você sabe que quando uma pessoa vai para um julgamento, como testemunha, recebe logo uma carcada do promotor. Não sei se é do promotor, não sei de quem é, que já fala logo na cara. Você é testemunha, ele já sabe, se mentir você vai preso. Quando vai no julgamento que chama as testemunhas, já recebe o aviso. Se mentir, vai preso. 2 alunos de medicina, 2 bons alunos de medicina. Estudante, direitinho, tal, só tirava nota 9 e 10 os dois. 9 e 10. Um dia endoidaram os dois. Foram para a farra. No outro dia, tinha uma prova a nível de exame, não podiam faltar. E passaram a noite na gandaia, a noite na farra tal, e perderam a hora. Chegaram atrasados, tomaram cachaça a noite toda, se prostituíram, pintaram e bordaram. Chegaram atrasados na sala de aula. Deixaram entrar, chegaram para o professor, os dois disseram assim: professor, nós tivemos um problema. O que foi? Deixa a gente fazer a prova. Não dá, já foi distribuída. Mas o que foi? Nós saímos até cedo de casa, passamos a noite estudando, mas furou o pneu do carro. Deixa a gente fazer a prova. Tá bom, eu vou deixar vocês fazerem a prova, mas não hoje. Vem amanhã que eu dou a prova para vocês dois. Opa, beleza. Além da gente aprontar, ainda ganhamos um dia para estudar. Agora já que passou a ressaca, vamos estudar, porque amanhã é prova. Chegaram os dois, sala de aula, o professor separou a turma, tudo, e chamou os dois. Os dois, vem cá, eu preciso dar uma prova para os dois aqui, porque ontem o pneu teve um problema com eles. Aí colocou um sentado aqui e o outro sentado lá no fundo. Deu a prova para um de costa, a folha de costa. Não levanta agora, não vira agora não, não vira agora. Deu a folha para um e deu a folha para outro. Com 10 perguntas. 10 perguntas. Qual foi o pneu do carro que furou? Só essa vale 9,5. Tem uma pergunta aí, são 10 quesitos. Tem uma que vale 9,5, as outras valem somente meio ponto. Quando eles viraram, qual foi o pneu do carro que furou? Vou perguntar para vocês. Vamos começar a mudar de vida, irmão. Vamos começar a viver mais sério. Qual foi o pneu que furou? Me responde aí. Não, desse do caso. Vamos ver se vocês entenderam. Qual foi o pneu que furou? Como é que você respondia nessa prova? Qual era a resposta certa? Professor, não furou nenhum. Poderia tirar 10. Resposta certa, nenhum pneu furou. Então a nota sua qual é? 10. Pense no trem que irrita. É ouvir a voz de mentiroso. Vamos estar de pé com a Bíblia aberta em Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós estamos em um projeto de oração. O que isso tem a ver com oração? Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 13. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Deus, me livra do mal da mentira. E o mal da mentira são 2. Você tem que orar. Deus, me livra da mentira e do mentiroso. Me livra da mentira. O que é livrar da mentira? É alguém te colocar dentro de um problema. Isso é a mentira. E o mentiroso é você viver com o problema. Mentira leva para o inferno. A Bíblia diz que os mentirosos vão para o inferno. E tem gente que mente, mas não é pouco não. Agora eu estou aliviado. Preguei. Eu não tenho responsabilidade mais sobre a vida de ninguém. Se você continuar mentindo, é problema seu. Problema seu. Agradeça a Deus porque você veio para o culto hoje. Eu falei mal dela. Como é que fica a mente de uma pessoa ficar a vida toda pensando nisso? Como é que fica a cabeça dela a vida toda olhando para mim e falando, ele mentiu para mim, ele está mentindo. Aonde eu só abri a boca e falei a verdade. Resolvi o problema. Que Deus te livre da mentira e dos mentirosos, para você não ir para o inferno. E vou dizer uma coisa para os irmãos. O mentiroso não está no mundo não, viu? Lugar de mentiroso, infelizmente, está dentro da igreja. Porque no mundo, já é o cinismo mesmo, já é o mundo. O mundo não nos escandaliza. Não, o mundo não nos escandaliza. O que escandaliza é dentro da igreja. Eu vou me preparar para a próxima mensagem, porque essa, graças a Deus, eu não preciso pregar mais. Deus é tão bom. Você sabia que Ele prepara
o campo, ele dá chance do mentiroso resolver. Sabia que Deus prepara isso? Deus é tão misericordioso que ele dá até uma chance do mentiroso parar, e o mentiroso não se liga nisso. Deus dá chance do mentiroso parar, e ele não se liga nisso. Essa é a chateação. Por isso que o mentiroso chega a um ponto de irritar as pessoas. Por isso que algumas pessoas chegaram para mim e já disseram: o pastor, quando me encontra na rua, não olha na minha cara. Eu não olho mesmo. Para que se eu discutir e briguei com você, eu vou olhar na sua cara para quê? Dois mentirosos. Oi, tudo bem? Tudo bem o quê? Tu quis me ferrar, eu quis te ferrar. Então para quê? Passei, cruzei, estou na tua frente, eu viro para um lado, tu vira para o outro. Senão vai dar choque de vaso. Qual é a conversa de duas pessoas que não se dão bem? Mentira. Pelo amor de Deus, irmãos, eu vou te dizer uma coisa para você. Você pode cair na prova dos pneus. Você pode cair no teste da água benta. E não adianta arrumar ajudadores, porque a verdade é uma só. Na hora que o pau quebra, conhece o ditado, cada um por si, Deus por todos. Deus odeia tanto a mentira, mas tanto que você não tem ideia. Deus odeia demais a mentira, porque a mentira é a voz do diabo. A mentira é a voz do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Imagine uma pessoa que tem Deus na vida, o Espírito Santo, conversando com o diabo. O pai da mentira é o diabo. Amém?